Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também na internet, no site da Câmara, que é o câmarablu.sc.gov.br. A gente começa a comunidade dessa semana conversando aqui com o médico coloproctologista, cirurgião, inclusive, desta área, que é o Dr. Roland Dagnoni. Ele é um dos médicos aí que está liderando a campanha Setembro Verde, agora aqui em Blumenau, que não tem nada a ver com o meio ambiente, apesar de ser verde, né, doutor? É, na verdade, uma campanha de prevenção ao câncer de intestino. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Tudo bem. Muito obrigado ao apoio da TVL em prol desse projeto que nós estamos aqui liderando aqui na região, mas é um projeto estadual, aliás, é um projeto nacional, certo. Mas Santa Catarina é que está tendo assim a maior projeção. Então nós temos focos de trabalho em Blumenau, em Itajaí, em todas as cidades mais importantes do estado, onde existem os especialistas envolvidos, todos eles estão fazendo uma campanha em maior ou menor trabalho para divulgar a importância da prevenção desse câncer tão importante. Então, por que discutir esse assunto, doutor? Bom, iniciando falando alguma coisa sobre o verde. Por que verde? Né? Tentar ser a cor mais neutra possível, para que tente fazer o entendimento das pessoas de que ele não respeita sexo, ele não respeita idade, ele não respeita nada. Nós temos as populações mais expostas, que são as populações com um pouco mais de idade, mas temos também a população jovem, ela não se limita a sexo, homens e mulheres, a incidência é igual. Não existe uma maior preponderância. Mas a importância, o fato que mais nos preocupa em relação ao câncer do intestino é que é um câncer prevenível. Dá para prevenir? Eu consigo prevenir ele. Não 100% dos casos, mas consigo uma margem de prevenção muito grande. Ao contrário daquilo que a gente tem enfatizado tanto do câncer de próstata e o câncer de mama. As campanhas para o câncer de próstata e mama visam o diagnóstico precoce da enfermidade. Detectar a doença, né? Com antecedência, né, doutor? Exato, numa fase factível de cura, mas já com a doença. Certo. O câncer de intestino não. O câncer de intestino, na maioria das vezes, ele é precedido por uma doença benigna, que nós chamamos pólipo. E este pólipo pode ser endoscopicamente tratado. Não em todos os casos. A gente recebe um pólipo, mesmo benigno, bastante grande, não dá para ressecar por endoscopia, mas via de regra, ele é ressecado endoscopicamente com sucesso e o paciente realmente previne de um câncer. Sem fazer uma cirurgia mais agressiva, quimioterapia, enfim. Exatamente. Sem passar por isso. O que é exatamente o câncer de intestino, né, doutor, para explicar para o telespectador, porque tem os cânceres mais conhecidos, que o senhor já falou aqui, de mama, próstata, entre outros também, câncer, daí falam de pulmão, e tem outros aí também bem mais conhecidos, né, doutor? Mas o de intestino, o que seria então? Tá. Então, o câncer, o que é um câncer? É uma perda do crescimento normal das células. Células, entendamos, são os componentes básicos do nosso corpo. O nosso osso é feito de células, a nossa pele é feita de células, o nosso olho é feito de células, o nariz é feito de células. Então, estas células, elas têm um modelo próprio para que fique um olho, para que fique um pelo, para que fique um osso. E, num dado momento, elas perdem esse crescimento correto e elas produzem um crescimento anormal. Elas se tornam diferentes. E ao se tornarem diferentes e o mecanismo de controle do corpo que mataria essas células, ele tem uma falha, o sistema de vigilância tem uma falha e permite que essas células cresçam. E ao crescer e não morrer, elas crescem desenfreadamente e originam os tumores. Então, o câncer nada mais é do que um crescimento desenfreado, sem controle das células em alguma parte do corpo. O nosso em questão é discutir o câncer do intestino, que tem como característica importante ser silencioso. Aliás, os cânceres de órgãos ocos, tipo estômago e intestino, são silenciosos. O diagnóstico deles, a partir dos sintomas, quase sempre em estado avançado. Então, só a prevenção que previne a doença de uma forma curativa. Então vamos repetir sobre a prevenção. O senhor falou antes do tal do, como é que é o nome lá da situação que detecta, que faz a endoscopia, doutor? Colonoscopia. Colonoscopia, mas é o que encontra aquela situação benigna que o senhor pólipo, comentou. O pólipo, esse é o nome, tinha esquecido, pólipo. Pólipo. E como é que se previne então o câncer de intestino? Bom, primeiro nós temos que definir qual é a população que está exposta à doença.
existem duas características. A questão familiar, né? Mas a questão familiar a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho um pai, meu pai teve câncer, mas ele teve câncer com 90 anos. Minha mãe teve câncer com 89. Isso não é relevante. Relevante para fins familiares são familiares com câncer em torno dos 50 anos. Para que a população que vai fazer prevenção o faça antes dos 50 anos. Então, hoje, quando eu consigo caracterizar tecnicamente o câncer familiar, as pessoas que irão iniciar uma investigação proativa de prevenção da doença devem iniciá-lo 10 anos antes do indivíduo mais jovem que teve o câncer. Então, se há um caso na família de 45 anos com câncer de intestino, foi caracterizado o câncer familiar, o controle da família começa com 35 anos. Agora, as pessoas comuns que não têm um histórico relevante de câncer, essas então devem iniciar aos 50 anos. E alguns trabalhos já falam em 45, mas isso ainda não é uma unanimidade. Ainda o reconhecimento pleno é que o indivíduo, ao chegar aos 50 anos, ele deixa de fazer alguns exames, mas passa a fazer outros. No caso, a colonoscopia, que nada mais é do que uma endoscopia do intestino, nos mesmos moldes como se faz pela boca, se faz pelo ânus, para detectar essas lesões. Então é uma câmera de televisão, né, que vai ver as imagens perfeitas, a qualidade é absurda. O paciente obviamente precisa tomar um laxante antes para fazer uma limpeza do intestino, e o endoscopista vai entrando com o aparelho, vai olhando. Quando ele detecta uma lesão anormal, que nós chamamos de pólipo, ele tem um material específico que ele consegue cortar através do aparelho de endoscopia. E o paciente não sente absolutamente nada. Esse exame se faz em quanto tempo? Tem alguma indicação, doutor? Sim. Então, as normas prevêem, os critérios prevêem o início a partir dos 50 anos. Sim. E, na ausência de achados, né, quer dizer, o paciente é completamente normal, não tinha sintomas, o exame foi normal, então ele deve se repetir esse exame entre 5 a no máximo 10 anos. A tendência é trazer para 5 anos. Cada 5 anos fazer para garantir. Agora, se ele tiver achados, por exemplo, eu detectar um pólipo, né, eu tirar um pólipo, o chamado pólipo adenomatoso, que tem potencial de malignidade. Já é um tumor? Chega a ser um tumor? Isso já é um tumor. É um tumor. Benigno, mas porque o tumor é benigno e maligno. Tumor é volume, né? E esse volume pode ser maligno ou benigno. Um tumor benigno, tendo achado, ele vai mudar o prazo. Então, aquele prazo que seria 5 anos, poderá ser 1 ano, poderá ser 3, depende do tamanho do pólipo, né, do tumor, depende da característica. Esse tumor ele é levado para o laboratório, analisado, e baseado nas características, eu tenho protocolos de controle dele. Então, este caso será controlado em 1 ano, este caso será controlado em 3 anos ou 5. Então, é um câncer altamente preventivo, não, você previne essa doença, se tranquilamente fizer os exames, como o doutor está falando, possivelmente você não vai ter câncer de intestino se fizer tudo certinho os exames, só que aí tem a questão um pouco do preconceito, né, de algumas pessoas, porque o exame ele é feito pelo ânus, né, doutor? Exatamente. Não tem outra forma, não tem como fazer pela boca essa endoscopia. Não tem. Aí não vai, né? Não tem jeito. Na verdade, então, tem ainda essa situação do preconceito, né? Existe muito em algumas pessoas, infelizmente, né, doutor? Tem. Existe, na verdade, já existe uma metodologia, inclusive nós temos, que é uma cápsula que você engole e examina todo o intestino. Examina o estômago, o intestino fino e o intestino grosso. O problema dela é o seguinte, ela vê, mas ela não tira. Então, vai fazer um exame e se achar alguma coisa tem que fazer a colonoscopia. Que também faz pelo ânus. Aí, a colonoscopia, essa cápsula é pela boca. Sim. Mas o exame que nós preconizamos é pelo ânus. Certo. Então, as pessoas têm que vencer o preconceito, não é? Que na verdade, ainda o que mais compromete o tratamento das pessoas em tempo hábil é o preconceito. Né? O próprio câncer de próstata foi uma dificuldade de fazer com que as pessoas saiam desse né? Esse pseudo preconceito absolutamente sem sentido, né? Não há razão. Nós vemos o preconceito não só nos homens, nós vemos o preconceito nas mulheres também. Né? Sim. Qual é a incidência de casos de câncer de intestino, doutor Roland? Olha, ela é importante, sabe? Você imagina que o risco-vida, tá? O risco-vida é de 1 em cada 17 pessoas ao longo de 70 e poucos anos. Né? Então, imaginar o risco-vida pode chegar a 1 para 17, ou seja,
uma a cada 6 pessoas. Uma em cada 17 pessoas. De cada 17, uma com mais de 70 pega câncer de intestino. Tem câncer? Não. Ou não? O risco vida, tá? É de 1 em cada 17. O que seria o risco vida, só para explicar para gente? Ao longo de toda a vida, tu pode ter um câncer, porque sempre imaginar o seguinte, o teu risco vai aumentando na medida que você vai ficando velho. Não é? Então, o câncer é relacionado a tempo de vida. Quanto mais tempo, mais risco de câncer. Então, quando a gente analisa desde que nasceu até quando morreu. Qual a possibilidade de ele ter? Então, 1 em cada 17 pessoas tem hipoteticamente o risco de ter câncer de intestino. Doutor, e essa campanha, para a gente ir fechando aqui a nossa conversa, o Setembro Verde, que já está acontecendo, está em andamento, como é que ela vai funcionar? Que ações estão programadas também? Como ainda a campanha tem um caráter apenas de alerta para a população, ela tem custos e ela está sendo basicamente custeada pelo nosso grande apoio aqui em Blumenau, que é o Rotary Club Hermann Blumenau, que ele agarrou isso com unhas e dentes e está nos auxiliando economicamente. Então, por enquanto, a campanha ela é só divulgação. Então, as clínicas médicas envolvidas na especialidade, algumas delas, a DAGES, a ESAD, Clínica Buchem, o Hospital Santa Catarina, ajudaram a custear as despesas pertinentes a isso e algumas empresas que a gente conseguiu algum patrocínio para divulgar. Na medida em que essa campanha crescer, a gente quer entrar com ações proativas, quer dizer, nós vamos tentar custear exames para a prevenção. Hoje, as clínicas de Blumenau, elas bancam 50 exames gratuitos, sem o menor custo. Você chega em algum lugar lá no SUS, não tem exame pelo SUS, eles recebem um vale colonoscopia, né? Então, ao longo desse ano, nós fizemos 50 colonoscopias gratuitas, sem nenhum custo, atendido nas melhores clínicas. Esse exame não faz pelo SUS? Faz, mas ele tem uma agendazinha complicada. Demora. Então, assim, os casos com maior complexidade, né, que tinham um certo grau de urgência e dentro da rotina do SUS não tinha, eles se encaminhavam para uma das clínicas que se envolveram na campanha e nós conseguimos 50 exames. E evitamos alguns cânceres. Ok, e aí procura o especialista exatamente, é o proctologista? Proctologista. Na verdade, nós estamos fazendo um trabalho para que todo médico seja um especialista na prevenção. Que o ginecologista que vai fazer o check-up da mulher com mais de 50 anos lembre de que... Porque é orientação, né, exatamente, doutor? Um geriatra, um cardiologista, não é? Que todos esses especialistas lembrem que isso é um risco e como tal tem que ser enfatizado. Então, todo profissional médico está envolvido nesse projeto. Inicialmente o proctologista, por questões óbvias, mas o nosso futuro é que todos se preocupem com essa doença. Ok, doutor Roland Dagnoni, coloproctologista, cirurgião nesta área também, né, doutor? Aliás, é médico legista também. Aliás, nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, sobre prevenção do suicídio. Falamos aqui de prevenção do câncer de intestino, mas o próximo assunto o senhor também domina bastante. Já vou falar com outras pessoas aqui sobre o assunto, mas o senhor, como legista, atende muitos casos de suicídio lá no IML, né? Lamentavelmente, sim. Qual é a média aí por ano? O senhor estava falando em 60 aqui em Blumenau? Média anual? Eu não tenho todos os dados estatísticos, né, mas é bastante representativo. Né? Tem muito suicídio acontecendo. Muito. Por isso tem que falar sobre o assunto. Meu ponto de vista é que tem que discutir. Tem gente que não gosta muito de falar do assunto, né, doutor? Mas é um assunto que está em campanhas e agora tem outdoors espalhados pela cidade. O assunto é importante. Mais um grande assunto. Né? Nós temos que manter as pessoas produtivas, gente, porque o câncer está afligindo, o câncer de intestino especial, as pessoas no auge da sua vida produtiva. Então, naquele momento, eu tiro ele de combate. Assim como a questão do suicídio tem afetado pessoas numa fase muito produtiva da vida e que não é só o suicídio, é tudo que vem por trás. Né? Então, isso tem que ser muito bem discutido. Doutor, um abraço. Obrigado pela... Pode segurar um pouquinho, vamos fazer um intervalo rapidinho e já a gente retorna aqui com TVL Comunidade. Dr. Roland Dagnoni, coloproctologista, conversando com a gente sobre a campanha do Setembro Verde de prevenção do câncer de intestino. E já o próximo assunto, então, prevenção do suicídio, a campanha Quebrando o Silêncio. Até já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida?
A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade pela TV Legislativa. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Nós vamos dar sequência aqui à comunidade, agora conversando com o pessoal aqui da Igreja Adventista, que fazem um trabalho importantíssimo, que é o projeto, a campanha Quebrando o Silêncio, uma parceria também com o CVV, né, que o órgão é uma entidade, né, filantrópica que atua também nessa questão da prevenção do suicídio. E antes nós entrevistamos o Dr. Roland, né, que é médico até legista, mas falou de um outro assunto, até no intervalo aqui, vocês puderam ter uma conversa com ele, é para trocar algumas ideias também, porque é um projeto que abrange várias entidades e a Adventista está fazendo aí, que até com outdoors as pessoas estão vendo nas ruas. Está aqui a Kátia Michel, que é coordenadora desse projeto na Igreja Adventista, e também a doutora Aline Lima, que é médica endocrinologista, também a nossa convidada. Obrigado, Kátia, pela participação. Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade, né? Queremos dar as boas-vindas aí aos telespectadores. Doutora, obrigado também pela vinda aqui no estúdio. Eu que agradeço, muito obrigada. O que é esse projeto, por que ele foi criado e como é que está o andamento dele, os primeiros resultados que vocês estão colhendo já, Kátia? Qual é a avaliação? O projeto Quebrando o Silêncio, ele é um projeto que ele não é novo, ele é um projeto que já tem 16 anos, né? Ele é aplicado em toda a nossa América do Sul aqui. Então, todos os 8 países aqui da América do Sul, ele é muito difundido, né? E todos os anos a gente tem um assunto diferente. Já falamos sobre violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, abuso sexual. E esse ano, especificamente, a gente está falando sobre suicídio. E em toda a América do Sul, toda a América agora, aqui no Brasil, dia 25 agora, nós tivemos, então, o auge, né, do projeto, né? Teve campanhas em várias cidades, né? Praticamente todas as cidades, né? E aqui em Blumenau nós tivemos uma feira da saúde grande com o carro-chefe, o Quebrando o Silêncio, onde nós atingimos aí o bairro do Garcia, mas em outros bairros também foi feito. Aqui na Central também foi feito, né? Aqui no centro também foi feito. Na Fortaleza também foi feito. Então, foi um trabalho muito grande, né? Que foi feito aqui dia 25 agora, né? Que é o dia o auge, né? No caso do projeto. E né? durante todo o mês de setembro, os outdoors vão continuar espalhados aí com uma imagem ali, aquela frase, né? Quebrando o silêncio, que chama a atenção das pessoas, né? Eu não quero morrer, né? É verdade. E assim, doutora, qual é a sua atuação, né, na campanha, nesse projeto da Igreja Adventista, que a Kátia comentou que já tem 16 anos, abordando vários assuntos, a senhora que é uma especialista aí na área da medicina? Então, na verdade, a gente entra no sentido de informação, né? A gente, como igreja, como instituição, a gente faz, né, as revistas, tem revistas para crianças. Vamos mostrar aqui as revistinhas enquanto a doutora vai falando, isso? Essa é para adulto, tem para o público infantil e juvenil também, adolescentes também. E que tipo de informação são passadas? São no sentido de prevenção e informar quais são os sintomas que a pessoa pode ter ou os familiares possam detectar, né? Essa aqui já é do assunto agora? Do adolescente, Sim. Exatamente. É sobre suicídio. Né? As 3 revistas são sobre suicídio, só que são para públicos diferentes, né? Crianças, adolescentes e adultos. E está tendo, né, bastante caso de suicídio também envolvendo jovens, né? Muito, né? Hoje em dia está mais difundido do que antes, né? É algo que está muito em moda, inclusive. Vocês na igreja, como é que analisam essa questão do suicídio? Porque tem muito a ver, a religião pega bastante nessa questão da prevenção, né, da pessoa viver, né, enfim, passar pelas dificuldades, porque o suicídio está muito ligado a isso, né? E a igreja fortalece muito a vida, né? Como é que vocês avaliam isso? Kátia, vamos ver a tua opinião primeiro. Bem, um grande mito, né, que as pessoas falam, né, e infelizmente... até foi comentado, né, com a psicóloga, a doutora Donilton, que esteve na CBN semana passada, que um grande mito se gerou, infelizmente, em muitas denominações, né? Que a pessoa que comete suicídio não tem Deus, ou não conheceu Deus, ou não vive com Deus, sabe? E a gente sabe, e a doutora pode aqui confirmar, que isso é uma questão biológica. A depressão, né, que leva a suicídio, o bullying, né?
o cyberbullying, que a revista Teen vem tratando sobre isso, né? Então, são questões biológicas, são questões emocionais. Assim como uma pessoa procura um cardiologista, procura uma endócrino, procura um neurologista, procura um pediatra, nós precisamos entender, e hoje a comunidade está entendendo isso melhor, as famílias estão mais abertas, que existem profissionais que podem ajudar a pessoa a melhorar a sua depressão, a entender e a enfrentar os seus problemas de frente, a resolver os seus problemas, que são os psiquiatras e os psicólogos. Então, a igreja está trabalhando muito em cima disso, né? Em cima da prevenção e da informação, e de escutar essas pessoas, que nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos atentos aos sinais, porque as pessoas que cometem suicídio, não cometem suicídio, não, eu vou me matar agora, então eu vou me matar. Não, ela realmente tem um processo ali psicológico muito grande antes. Sofreu uma perda, por algum motivo está com uma depressão muito profunda e às vezes a gente não presta atenção. E esses sinais a pessoa dá. Então a Igreja Adventista, ela está trabalhando em cima de sinais. De sinais e de prevenção. E pegando todas as idades, o que é bacana também. Né? Pegando todas as idades, porque veja, quando se fala com crianças, a gente acha que não tem depressão de crianças, né? E a doutora está aqui e pode confirmar que tem, né, doutora? Depressão de criança e adolescente, né? Exatamente, está cada dia mais comum. Né? A questão da internet, também, né? O médico que estava aqui antes, o doutor Roland, estava dizendo que ele pegou um caso aí de suicídio com um rapaz de 16 anos, que com certeza apresentava sinais, já como a Kátia estava comentando, desde criança, né? Vinha desde a época quando tinha, sei lá, 10, 11, 12, 13 anos, e aí com 16 acabou tirando a própria vida. Então, olha a situação em que estamos, né? Tem mais suicídio do que homicídio aqui em Blumenau. Olha a gravidade do problema, né? Essa campanha fica até quando? Aí ela é durante todo o ano? Qual que é a ideia da Adventista? Ela é durante todo o ano, né? O dia-chave foi agora, sábado passado, que foi o dia 25, que foi a forma de a gente divulgar de uma forma mais ampla. Mas ela existe todo o ano, as revistas, as informações estão sempre disponíveis, né? Durante o ano são feitas várias entrevistas, várias palestras, né? Sempre no sentido de orientar, de informar. Né? Talvez o segredo seja esse, né? Para que a gente possa prevenir. Né? Vocês que trabalham com muita informação, pelo que a doutora está comentando, né, doutora Aline, que tipo de dúvidas maiores que as pessoas têm sobre suicídio? Que curiosidade que as pessoas têm quando vocês começam a falar para a pessoa desse assunto? O que surge, né, de dúvida, de interesse em saber do assunto? Sim, muitas vezes, assim, as pessoas acham que, por exemplo, quem se suicida é porque não tem Deus, né? Quem se suicida não vai ser salvo, né? São questões religiosas que estão muito relacionadas, muitas vezes, né? E não é bem assim, né? Aqui tá orientando e está explicando como Jesus lidou com isso quando esteve aqui na Terra, o que ele diz na Bíblia, né? E a forma como que a pessoa pode também chegar a algum profissional de saúde, não necessariamente médico, mas alguém pedindo uma ajuda. O CBV também é parceiro de vocês nessa campanha. Exatamente. Porque a causa de uma depressão ou até chegar a um suicídio pode ser uma genética, por exemplo. Né? Não precisa ter um evento específico que aconteceu para daí haver um suicídio. Pode ser uma questão genética, de falta de neurotransmissores, de alguns hormônios, que acabam levando a pessoa a cometer o suicídio, a uma depressão mais grave. Né? E para tudo isso tem remédio, tem tratamento. Né? E as pessoas vivem bem, né? Se tratando e indo atrás de um auxílio. Exatamente, ajuda, né? Uma ajuda. A Kátia separou um trecho aqui, acho que ela já quer falar algum dado que está na revista aqui dos adultos, né? Que vocês estão entregando, né? Se quiser mostrar a revista. Certo. Essa aqui lá na página 12. Eu não quero morrer, que segura aqui a faixa, né? Que é uma frase bem forte, chocante, né? Eu não quero morrer, né? E que a doutora falando aqui, eu lembrei que existem alguns mitos, né? Alguns mitos que a maioria do povo acha que o suicida comete, mas é mito. Por exemplo, falar sobre o suicídio que pode estimular o ato. Não. Quando a pessoa fala sobre suicídio, quando eu falo sobre suicídio, se eu quero cometer suicídio, se eu falo, eu não estou querendo dizer que eu quero morrer. Não. Eu quero viver. Por favor, me ajuda. É um pedido de socorro. É um pedido de socorro, né? Normalmente as pessoas que cometem o suicídio não costumam falar, né, que querem morrer ou falar que querem se matar, enfim. Fica muito subliminar ali, subjetivo, e vocês falaram bem que tem os sinais que são quase imperceptíveis, mas é importante as pessoas Porque acaba que isso, o tratamento é algo multifatorial,
né? Às vezes não é só tomar um remedinho, ou não é só fazer a terapia com o psicólogo, né? Precisa da família estar envolvida, né? Precisa da escola, precisa de algum outro estímulo, contexto, né? Um estímulo para fazer uma atividade física, né? Para ir em busca de Deus, né? De ter um auxílio, uma espiritualidade melhor. Então, é todo um contexto que tem para ajudar a pessoa a sair dessa depressão, né? Que outros mitos tem aí, Kátia, mito, na revista? Acho interessante, né? Depois que alguém tenta o suicídio, sempre repetirá essa ação, né? Nem sempre. Nem sempre ela vai repetir, né? Nem sempre ela vai repetir. E aí, quando ela comete a primeira vez o suicídio, aí que às vezes a família, opa, peraí, temos que então procurar ajuda. Entendeu? Então, e outro mito é que o suicida quer morrer. Ele não quer morrer. Como nós falamos antes, né? Esse mito, a maioria diz, não. Quem fala que vai se matar não se mata. Muitas vezes se mata mesmo, mas ele não quer morrer. Ele não quer morrer. Então, a gente realmente tem que estar atento, com os olhos atentos, com os ouvidos atentos, né, para essas pessoas que estão procurando ajuda, né, que estão pedindo ajuda, né. Bom, e é importante discutir esse assunto, né, com a comunidade e assunto delicado, né, porque fala de morte, aí você envolve a criança, o adolescente, às vezes a criança fica pensando, né, vai falar de morte, quem quer se matar, fica meio perdido no assunto, mas vocês estão colocando de forma lúdica, interessante, né, nas revistinhas e tal. Parabéns pela iniciativa da Igreja Adventista e todo ano a ideia é fazer temas diferentes nesse projeto Quebrando o Silêncio? Todo ano? A ideia é essa da igreja? A ideia é essa. O ano que vem vai ser sobre, se eu não me engano, o ano que vem, falamos com a nossa coordenadora geral aí, vai ser sobre a violência doméstica de novo. Opa, isso é importante. Porque a violência doméstica cresce a cada dia que passa, né? A gente vê violência mesmo contra a mulher aqui em Blumenau. Vamos falar aqui de Blumenau, né? Tem aumentado cada vez mais, né? Então, todo ano é abordado esse assunto, né? E muitos assuntos, as pessoas às vezes não querem falar, mas quando a gente aborda um assunto no outdoor, quando a gente faz uma feira da saúde, onde estão profissionais ali que conseguem entendê-los melhor, que conseguem orientá-los melhor, aí a pessoa começa a se abrir, né? E é isso que a Igreja Adventista está dispondo para a população. Tá bom, então, Kátia, obrigado pela sua participação, parabéns mais uma vez pelo projeto. Obrigada, querido, pela Valeu. oportunidade também. Doutora Aline, obrigado pela visita aqui também, pelas informações, um abraço. Continue aí nessa iniciativa bacana. Doutora Aline Lima, médica endocrinologista, conversando com a gente, também a Kátia Michel, que é coordenadora dessa campanha, Projeto Quebrando o Silêncio, da Igreja Adventista. A gente está fechando aqui o TVL Comunidade. Obrigado você pela companhia na TV Legislativa de Blumenau. Um grande abraço e continue aqui na nossa programação. Até mais, gente. Tchau, tchau.